Olá, amigos, tudo bem com vocês? Vamos então agora para o nosso episódio 2, falando das nossas 30 jornadas, ou seja, 30 vídeos falando sobre o profético. Serão 30 vídeos falando da nossa jornada profética. Então serão abordados alguns temas aqui que vão edificar, capacitar e ajudar você a crescer e a desenvolver na sua jornada profética, tá bom? Então vamos lá. Hoje o nosso tema é sobre medir os frutos do Espírito Santo, então como identificar esses frutos em diferentes papéis da sociedade, como influenciar, remover barreiras que impedem o crescimento e o desenvolvimento espiritual de cada um. Como que eu posso crescer e desenvolver a minha área profética? Como que eu posso abençoar o corpo de Cristo? Como que eu posso abençoar a sociedade, as pessoas à minha volta? Então, dentro desse tema de hoje, nós abordaremos 3 pontos, né? Avaliar os frutos espirituais que estamos produzindo, influenciar em diferentes esferas da sociedade e remover a mentalidade de performance e nos conectar com o amor eterno de Deus. Vamos lá então? Lembrando que é um estudo, então eu vou estar passando o material aqui e falando sobre esse material para nós não fugirmos, por ser, ao mesmo tempo que é básico, ele é denso, né? Então eu fiz umas anotações aqui e vamos estar desenvolvendo nisso e é legal para que você cresça nisso, tá bom? Então, a palavra de Deus nos ensina com relação, inclusive, que está lá em Mateus 7,16, vocês os conhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Ali fala sobre os falsos profetas. Porém, baseado também em João 15, que Jesus Cristo é a videira verdadeira, e nós somos os ramos, então nós precisamos produzir frutos, segundo a característica e natureza de Cristo. Então essa palavra nos ensina que o nosso relacionamento com Ele produz fruto. É inevitável que à medida que nós evoluímos o nosso relacionamento com Deus, isso é natural que venha frutos, esses frutos gerem segundo a natureza de Deus, tá? Mas dentro dessa questão, que é importante a gente pensar aqui, como é que tá esses frutos na sua vida, sabe? Quantas vezes você tem tentado produzir frutos e não tem vindo? Lembrando que as árvores, elas não fazem força para produzir fruto. Só basta estar no solo certo, receber os nutrientes certos e automaticamente produz fruto. Por isso que, às vezes, é necessário repensar o seu estilo de vida, como está a sua caminhada. Não está produzindo frutos para o Senhor, que é natural, não está sendo produzido frutos. Por quê? Por que não está gerando resultados? Por que não está fluindo da maneira correta? Provavelmente você está no solo errado ou se alimentando de forma errada. Nosso relacionamento com Deus é o mais saudável, é totalmente saudável. A forma que eu oro, busco a palavra de Deus. Então todas essas coisas precisam ser repensadas no sentido de como que eu estou me alimentando. Quanto tempo estou me dedicando? Como que está sendo essa minha jornada com Deus? Sabe? Então, infelizmente, sim, tem igrejas que elas não dão o valor devido ao desenvolvimento, crescimento espiritual das pessoas. É fato, né? Porém, essa responsabilidade é sua e minha, porque o nosso relacionamento é individual com o Senhor. Nós que precisamos crescer, buscar crescer, desenvolver, sabe, amadurecer. Nós precisamos estar correndo atrás disso. Porque, como diz lá em João 15, é natural que o ramo conectado na videira produza as frutas, ou melhor. Então, como diz lá em João 15, é natural que o ramo enxertado na videira produza frutos. E esses frutos permaneçam. É saudável. Jesus Cristo, ele é a videira. Só que ele é a videira saudável. Então, quando estamos conectados com ele, a vida, a seiva dessa fruta vai, desse ramo, desse caule, dessa árvore, vai produzir em mim o fruto saudável, o fruto que reflete a natureza e o caráter de Cristo. Então eu preciso estar nele e conectar nele. Uma prática bem legal para nós estarmos fazendo anote a última palavra, ou melhor, a forma com que você manifestou o dom de Deus. Pode ser palavra de crescimento, sabedoria, discernimento de espírito, orando por alguém que estava enfermo, dando um conselho, né? Com que forma que você manifestou isso? Sabe? Reflita como que essa palavra chegou até você. Foi uma pessoa que pediu, né? Você estava lá no seu momento devocional e veio essa palavra, e veio essa pessoa, você meditou durante o dia,
né? E qual foi dela, em primeiro lugar, o impacto em você? O que isso te causou, sabe, de positivo ou até negativo, né? Então, avalie também qual das 7 áreas de influência você tem se movido ou tem chamado. Por exemplo, igreja, artes, governo, família, negócios, mídia e educação. São as 7 áreas de influência. Então, você sente que Deus te chamou para alguma delas? Você sente que o teu chamado é esse? É muito importante buscar esse discernimento. Por isso, escreva suas respostas, busque em Deus para saber qual que é o seu lugar nisso e como que você pode crescer e fluir dessa forma. A outra coisa que aborda é todas as áreas da vida. É o nosso segundo ponto, que fala lá em Romanos 1:20, que lemos assim: por desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indisculpáveis. Isto nos mostra que por muito tempo a igreja ela tem fugido. Isso realmente é algo triste, porque muitas pessoas demonizaram cargos, sabe, lugares que falávamos isso não é para mim, né? E outras pessoas, pessoas ímpias que não têm caráter, acabaram ocupando política, áreas de influência como cientistas, psicólogos, professores. Homens e mulheres de Deus acabam se colocando como se fosse um mosteiro, se isolando do mundo de tal forma que não influenciam nessa área e acabam perdendo a sua relevância. E isso é uma mentira, porque Deus se revela em todas as coisas. Imagine nessas áreas de influência onde o Senhor deseja que eu e você venhamos a manifestar os dons e o caráter de Deus através dessas áreas. Nós podemos colocar isso como Jesus Cristo, quando ele foi tentado no deserto. Satanás, ele usurpou todos os governos da terra. Ele disse para Jesus assim: se você prostrar e adorar a mim, eu te darei todas essas coisas. Depois que ele levou Jesus lá em cima, num lugar muito alto, ele mostrou todos os poderes da terra. Por quê? Porque quando Adão e Eva pecaram, eles deram para o diabo todo esse governo, deram de mão beijada. E o que aconteceu? Ele se apossou e começou a influenciar os homens. E homens sendo influenciados como ímpios, eles começaram a exercer influência sobre as pessoas. E começou uma corrupção em série, onde todas as áreas foram corrompidas. Quando Jesus Cristo veio para restaurar e resgatar todas essas coisas, nos cabe agora a responsabilidade de redimir e remir todas as áreas da sociedade. Por isso precisamos buscar e orar qual que é a vontade de Deus, o que eu posso influenciar, como que eu posso manifestar o amor, o poder, os dons, a natureza de Deus. E como a prática, precisamos fazer 3 coisas, tá bom? Encontre 3 versículos que expressam o amor de Deus por você. Como está lá em Jeremias 31:3, eu o amei com amor eterno, e com um leal amor te atraí. Lembre-se disso como uma base dessa e busque outros versículos que retratem o amor de Deus, a identidade de Deus para você, e comece a ler em voz alta como se fosse realmente uma carta de Deus para você, para que você absorva esse conhecimento, esse entendimento e possa se tornar vivo e não mais duvidar daquilo que Deus tem para você. E você também pergunte para Deus assim: como que eu posso viver isso? Como que eu posso aplicar isso na minha vida? Então, pare um tempo e comece a buscar a Deus sobre essas coisas. E terceiro, um dos mais perigosos que precisamos fazer é remover a mentalidade de performance. Quem que já não caiu na tentação, né, de olhar um cantor, um pregador ou alguma pessoa que flui de uma forma muito forte, tremenda, e ao olhar ele, a gente começa a se comparar e daí para ali. Ah, para que fazer? Aquela pessoa sabe mais do que eu, aquele homem sabe pregar melhor que eu, aquela mulher canta mais, e assim. E precisamos retirar isso, sabe? Abandonar essa mentalidade que precisamos nos mover por performance, sabe? Que acaba sendo uma escravidão. Vamos colocar com base de Jeremias 31:3, que já somos amados e aceitos por Deus. Ele já nos ama como somos. O que nós precisamos é nos apegar a Ele, nos render a esse amor e não pelo que as pessoas vão achar. Nossa, que vídeo bom, olha a qualidade desse vídeo. Não, olha que ruim esse vídeo, o que importa é a mensagem sendo passada. Então o que importa é tirar, remover essa questão e essa mentalidade, no caso, de performance. Não estou falando de excelência, devemos buscar, mas não ser algo vital, né, com um perfeccionismo, nada disso. Precisamos realmente
nos aprofundar em Deus, buscar a face dele, sabe? E esse talento e esse dom servir para influenciar as pessoas e não para autopromoção. E não para que eu seja conhecido, não para que o meu nome seja conhecido, porque já sou validado pelo amor de Deus. Ele já me ama e me aceita como eu sou. O que eu preciso fazer é me render a esse amor, é me entregar a esse amor e permitir com que ele me transforme, que ele me encha com o Espírito Santo e que eu cresça e amadureça. E isso vai servir de bênção para as pessoas à minha volta. Como prática, número 1, reflita sobre como você tem usado os seus dons. Eles estão alinhados com o coração de Deus? Muito importante. É autopromoção? Ou é para ser visto ou para servir? Peça a Deus que remova de você qualquer desejo de reconhecimento humano. Lembra da autopromoção? Puxa, eu quero ser conhecido. Não. Tem relevância quando não está fundamentado no fundamento errado da alta performance, não tem problema. Mas quando está fundamentado nisso, aí, meu querido, você cai numa armadilha terrível. Nada acontece, nada faz. Não sai do lugar. E peço para que ele substitua com o coração de servi-lo, pronto a servi-lo, amá-lo e a representá-lo. Não importa a performance, importa que estou dando o meu melhor. Pratique a generosidade espiritual, compartilhe, sabe, a unção, o dom que Deus te deu, transborde sobre outras pessoas, derrame sobre elas. Elas precisam ouvir, elas precisam compreender. Então, ore pelas pessoas, entregue palavras de crescimento, sabedoria, sabe? Seja um instrumento na mão de Deus e permita que Ele te use de forma poderosa. E eu quero deixar então aqui 2 perguntas para você responder. Quais frutos você tem produzido? E como eles têm impactado as pessoas ao seu redor? Muito importante avaliar isso. Como você pode alinhar sua vida e influenciar positivamente nas 7 esferas de influência? Creia você ou não, está muito escancarado que tem 7 esferas ali. Então, qual delas você sente de Deus que você pode influenciar? Então, Deus não quer que você faça as coisas por fazer, sabe? Como se fosse uma obrigação, mas que você faça baseado no amor de Deus, na perspectiva divina, de transbordar sobre as pessoas o amor dele. E isso, ele te deu dons e talentos, dos quais você foi capacitado a exercer ele e a derramar sobre outras pessoas. Muito obrigado por assistir esse vídeo, tá? Eu espero vocês ali no próximo episódio. Deus abençoe cada um de vocês.